tema da mensagem que eu vou falar aqui com vocês hoje é que sem posicionamento não há promessa. Quantas pessoas têm promessas de Deus? Amém? Mas eu vou te dizer uma coisa: enquanto você não se posicionar, essa promessa de Deus não se cumpre na sua vida. Eu quero te convidar, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. A Bíblia diz, preste atenção: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vou ler mais uma vez, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então você recebe o que Ele prometeu quando você faz a vontade dEle. Amém? Ficou claro? Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: sem posicionamento não há promessa. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial. Nós honramos a Tua presença aqui nesse lugar. Se não fosse a Tua presença, não existiriam motivos para estarmos aqui hoje. E nós honramos. Eu te peço nessa noite, Pai, aumenta a Tua presença aqui nesse lugar. Nós declaramos que o Senhor é o único, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E nós te damos liberdade, Espírito Santo. Aquilo que o Senhor tem para fazer ainda mais hoje, que o Senhor possa fazer, nós te damos liberdade. Passeie aqui entre as cadeiras, entre os corredores, e fale conosco através da Tua palavra. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Vocês estão comigo aqui, amém? Gente, eu sei que talvez vocês possam estar um pouquinho cansados, mas eu quero que você pregue junto comigo, amém? Então assim, participem junto comigo. Me ajudem, amém? Então, o tema da palavra que eu quero compartilhar é: sem posicionamento não há promessa. E na nossa jornada cristã, é uma jornada de posicionamento, é uma jornada de decisões, e isso vai definir se nós vamos viver as promessas de Deus ou não. Só que o posicionamento na vida cristã não se trata apenas de princípios e valores, mas de decisões diárias, todos os dias. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de homens e mulheres de Deus que fizeram a história, mas só fizeram história porque decidiram se posicionar. Entenda algo: Deus é fiel em cumprir tudo o que Ele prometeu, mas Ele não vai fazer a sua parte. Amém? Gente, vocês têm que me ajudar aqui. Esse silêncio é aquele: eu estou tomando na cara ou não está legal? Me ajudem. Então Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Mas Ele não vai fazer a nossa parte. Amém? Então nós precisamos entender que é necessário um posicionamento. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Abraão se posicionou em fé ao obedecer o chamado de Deus de deixar a sua terra. José se posicionou em santidade e integridade ao recusar a tentação. Débora, uma mulher de Deus. Quantas mulheres nós temos aqui? Amém? Débora, uma mulher de Deus, se posicionou em força para que o povo fosse à batalha. Elias se posicionou em ousadia para confrontar o pecado. Daniel se posicionou em fidelidade a não se dobrar à cultura da Babilônia. Esther se posicionou em coragem para interceder ao rei e salvar o seu povo. Os apóstolos se posicionaram em obediência para cumprirem o ID. Então, o cumprimento das promessas de Deus
para as nossas vidas está relacionado com as decisões, com o posicionamento que nós tomamos hoje. Eu queria compartilhar um texto da Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que diz o seguinte: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Olha o que a Bíblia está dizendo: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ou seja, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Vocês estão comigo ainda, gente? Eu queria compartilhar com vocês a história de 4 homens que decidiram se posicionar: Daniel, Sadraque, Mesaque e... Quem conhece a história deles? Amém? Então abra sua Bíblia, vamos para a Bíblia. Daniel capítulo 1, a partir do verso 1. E a partir daqui, eu não tenho mais responsabilidade, amém? Se o Senhor te pegar, amém. A Bíblia diz: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real, da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Até aqui, amém? Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados para a Babilônia. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles foram treinados, educados, selecionados para servirem o rei da Babilônia. Eles estavam então inseridos numa nova cultura. As pessoas, a partir daquele momento, diziam a eles o tempo todo como eles deveriam agir, o que deveriam dizer, o que deveriam pensar e quem eles deveriam ser. Nesse momento da história, eles eram estrangeiros na Babilônia. Era uma nova cultura, mas mesmo em um ambiente hostil, onde eles foram levados à Babilônia como cativos, mesmo em um ambiente hostil, eles permaneceram fiéis. Entenda que um ambiente hostil não é uma desculpa para pecar. Ai, pastor, mas é porque na minha escola o Senhor não sabe. Ah, mas é por causa do meu trabalho. Ah, mas é por causa dos meus amigos. Ah, mas é por causa da minha faculdade. Mentira, é falta de posicionamento. Não transfira responsabilidade para os outros de uma decisão que é sua. Amém? No versículo 17 a Bíblia diz:
A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então o texto vai dizer que Deus deu a eles sabedoria, conhecimento. A Daniel deu o dom de interpretar sonhos, visões. E o texto diz que, quem deu? Aqui na versão diz que Deus concedeu a eles conhecimento e inteligência. Por que que Deus concedeu a eles inteligência? Porque eles estavam posicionados em Deus. Somente quem está posicionado em Deus, está debaixo da cobertura para receber algo de Deus. Não queira receber de Deus algo que você não está preparado para suportar. Mas quando você está posicionado em Deus, quando você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Tem muita gente querendo viver grandes histórias com Deus, mas não é fiel no pouco, não é fiel na escola, não é fiel em casa, não é fiel no trabalho, não é fiel na faculdade. Como você quer viver tudo que Deus preparou para você? Então está na hora de acordar, amém? Está na hora de deixar a meninice de lado. Você não está ouvindo essa palavra, você não veio da sua casa até aqui para voltar do mesmo jeito, para voltar da mesma forma. Não, você vai sair daqui hoje transformado, amém? Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela o seguinte: você não vai voltar do mesmo jeito, amém? E nessa história então nós podemos aprender alguns princípios sobre posicionamento. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje é que o seu posicionamento diz sobre você e não sobre os outros. Amém? O seu posicionamento diz sobre você e não sobre os outros. Capítulo 1 de Daniel, versículo 8, a Bíblia diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então Daniel decidiu não se contaminar. Quem decidiu? Fazia parte da cultura da Babilônia sentar na mesa do rei. Fazia parte, participar daquilo que o rei está oferecendo. Era normal para eles, mas para Daniel, não. Ah, mas eles estão fazendo, é normal, faz parte da cultura. Para eles, para você não. Amém? Vocês estão comigo aqui, gente? Todos poderiam fazer, mas o seu compromisso não é com todos, o seu compromisso é com Deus. Então entenda isso. E talvez você olhe para a história de Daniel e fale assim: ah, mas para Daniel foi fácil, porque Daniel estava num palácio, Daniel estava sentando à mesa do rei. Mas saiba que um palácio é um inferno se você está longe de Deus. A tua conta bancária cheia de dinheiro é um inferno se você está longe de Deus. Então você precisa entender. E muitos cristãos comprometem a sua crença, os seus princípios e os seus valores quando chegam num lugar como o palácio. Então decidir não se contaminar, às vezes é o que está faltando para você. Para a nossa geração, talvez é o que está faltando, decidir não se contaminar. E olha aqui o que diz mais para frente, agora entrando na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo 4.
Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem dada a vocês, homens de todas as nações, povos, línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado de uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: rei, tu vive para sempre, tu emitiste um decreto, ordenando que toda espécie, que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado em fornalha em chamas. Agora presta atenção, mas há alguns judeus, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te deram ouvidos, ó rei, não prestam culto aos deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Todos os homens das nações, povos, línguas, se dobraram diante de uma imagem, mas existiam aqueles que não se dobraram. Aonde estão aqueles aqui em Nova Iguaçu que não vão se dobrar à imagem de nenhum Deus? Aonde estão aqueles que não vão se corromper com a cultura do mundo? Aonde estão aqueles que vão permanecer fiéis até o fim? Aonde estão, gente? Aonde estão? Então o seu posicionamento diz sobre você e não sobre os outros. Os outros podem fazer, mas você não vai fazer. Os outros podem adorar, mas já dizia sua mãe: você não é todo mundo. Sua mãe estava certa. Então, se todo mundo fizer, mas se não for de Deus, não faça. Amém? Então não é porque todo mundo faz que você vai fazer também. Você foi separado por Deus. E você precisa entender que existe uma vida de santidade que o Senhor separou para você. Então você precisa viver em santidade e não se amoldar à cultura do mundo. A Bíblia vai dizer, um texto muito conhecido: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação, da onde? Da vossa mente, para que então vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a perfeita, agradável vontade de Deus. Santidade, não se render à cultura desse mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos também em tudo o que fizerem. Então uma vida de posicionamento em Deus é uma vida de santidade, e esse compromisso é seu e não do outro. Então cutuca essa pessoa que está do seu lado assim, ó. Cutuca ela assim mesmo e fala para ela o seguinte: o compromisso é meu, não seu. Amém? O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é que o seu posicionamento revela o nível da sua fé. Quem acredita que é uma pessoa de fé, levanta a mão. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Daniel capítulo 3, versículo 13. Então avisaram o rei que Sadraque, Mesaque e Abidnego não tinham se dobrado. E olha o que a Bíblia diz. Então Nabucodonosor ficou furioso, mandou chamar eles. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer?
Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Entenda que, quando você está posicionado em Deus, pode vir a ameaça que for, que a parte dele, ele sustenta. E olha o que a Bíblia diz, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam o rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que mesmo assim, não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandeste erguer. Uau! Eu tenho fé, eu digo, meu Deus tem poder para me livrar da fornalha, mas se Ele não me livrar, está tudo bem, porque eu posso morrer, mas eu não vou ser um filho infiel. Francis Chan disse o seguinte: ter um coração em chamas por Deus significa estar disposto a correr riscos, a avançar em fé e a fazer as coisas que Ele nos chama a fazer, mesmo quando é difícil. Mesmo quando é difícil, mesmo que você esteja diante de uma fornalha em chamas, vale a pena pagar o preço. Afinal de contas, o viver é Cristo e o morrer. Você tem fé? Você tem ousadia? Aí eu te pergunto, o que é a sua faculdade, o seu trabalho, a pornografia, a masturbação, o sexo fora do casamento, diante de uma fornalha em chamas? Você quer se posicionar? Tem que se posicionar, custe o que custar. Se Deus fizer, Ele fez. Se não fizer, estarei com Ele na eternidade, para todo sempre. O seu posicionamento revela o nível da sua fé. Tem uma história de um homem chamado Elias. Elias era um homem cheio de ousadia. E então de repente ele está no Monte Carmelo. E aqueles homens então perseguindo os profetas de Deus. Elias então cheio de ousadia, ele declara o seguinte: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no também. E aí Elias fala o seguinte: tragam os novilhos, escolham eles um, cortem os pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu, por outro lado, vou preparar outro novilho, e colocarei sobre a lenha, e também não vou acender fogo. Então vocês invocarão o Deus de vocês, e eu vou invocar o meu Deus. O Deus que mandar o fogo é o Deus verdadeiro. Olha a ousadia, olha o nível de fé. E você aí, sofrendo por muito menos. Tu não tem fé nem para se comportar como um cristão na tua escola, e tu quer dizer que quer shabat em Deus? É muito fácil levantar as mãos e falar assim: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas na primeira oportunidade, você é um adorador de Baal. Você se dobra a Nabucodonosor dessa geração. Você se dobra a cultura desse mundo. E sabe por quê? Aqueles homens tinham tanta fé, porque eles sabiam aonde estavam posicionados. O terceiro princípio que eu quero falar com vocês nessa noite
é que seu posicionamento te leva a viver o extraordinário. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz: Nabucodonosor ficou tão furioso, que deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem então Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram, amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos do fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei então exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. Sabe por que aqueles homens não foram queimados? Porque eles queimavam mais por dentro. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus. Aqueles homens não foram queimados porque eles queimavam mais por dentro. Entenda que quando você se posiciona em Deus, Ele te leva a viver o extraordinário. Aquilo que foge do comum, aquilo que somente Deus pode fazer. Eu quero liberar sobre você isso nessa noite. Se você está posicionado em Deus, em obediência a Deus, se prepare, porque o extraordinário está te aguardando. O extraordinário te espera. Aquilo que só Deus pode fazer, mas não eram 3, agora tem 4. Aleluia, aleluia. Mas entenda o seguinte: aqueles homens viveram esse milagre sobrenatural na fornalha, mas antes eles estavam posicionados em fé, fidelidade e obediência. Quando? Na fornalha? Não, no dia a dia. Desde quando eles chegaram à cultura da Babilônia, eles decidiram não se corromper. Então não foi da noite para o dia. Eles tinham uma história com Deus. Ei, faça história com Deus no teu secreto, no teu dia a dia, na tua rotina, e o extraordinário vai estar te aguardando. Entenda que não vale a pena tentar viver o extraordinário de Deus, se você não se posiciona no ordinário. O seu posicionamento no ordinário te leva ao extraordinário. Não tente se posicionar quando você chegou lá, não. É aqui, ó. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Eu quero te dizer, se tem posicionamento, tem promessa. Se tem posicionamento, tem promessa. Se tem posicionamento, tem promessa. Então, mas isso não é da noite para o dia, não, não, não. Temos que ter história com Deus, no ordinário, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E quando chegar a hora, estaremos prontos. Tem um outro homem também na Bíblia que eu gosto muito, que ele se chama Eliseu. Eliseu estava ali no seu dia a dia, no seu ordinário, arando a terra com os bois. Fazia parte do seu dia a dia, da sua rotina. Era mais um dia comum para Eliseu, até que o manto de Elias caiu sobre ele. E ele então começou a viver o sobrenatural de Deus. Vocês estão comigo aqui? Então receba essa mensagem de Deus.
Ter promessa de Deus não te ausenta de responsabilidades cotidianas. Vou repetir. Ter promessa de Deus sobre a tua vida não te ausenta de responsabilidades cotidianas. Aqui não tem, gente, não tem ninguém aqui. Mas tem algumas pessoas que falam assim: eu recebi uma promessa de Deus que eu vou para as nações, mas reprova na escola. Tem gente aqui não assim, gente. Ah não, mas eu tenho uma promessa de Deus, que eu vou ser muito usado por Deus, que eu vou incendiar a minha geração. Mas não é fiel, não honra o pai e a mãe em casa, não honra a esposa, não honra o marido. Ter uma promessa de Deus não te ausenta das responsabilidades no teu dia a dia. Então, se o Senhor te confiou uma esposa, uma família, seja fiel com a tua família. Se o Senhor te confiou hoje a tua escola, o teu trabalho, a tua faculdade, seja fiel com isso. Até que vai chegar o momento onde o manto vai cair sobre você, e aí vai ser a sua hora de começar a voar. Até que possa chegar uma fornalha, e você vai ter o quarto homem lá te ajudando e te orientando. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo aí, gente? Quarto princípio: seu posicionamento honra a Deus. Amém? Então olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: o seu posicionamento honra a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 26, Daniel capítulo 3. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Gente, olha isso. Como é que se sai de dentro de um fogo? Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, presta atenção: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Presta atenção, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Uau! Gente, olha isso. Uma pessoa reconhecendo em outra a entrega de um posicionamento que honra a Deus. O texto continua dizendo: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformadas em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Entenda quem está com você, e o teu posicionamento precisa honrar a Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje é: será que as pessoas, quando olham para você, por onde você passa, honram a Deus? O que elas falam sobre o Deus que você serve? Vou um pouco mais profundo. Que Deus você tem servido hoje?
Eles poderiam se dobrar à imagem de Nabucodonosor, poderiam, não poderiam? Fazia parte da cultura, era normal, era uma obrigação, mas o texto diz que eles desafiaram a ordem do rei, a ponto de que custasse a própria vida, mas eles não adorariam outro Deus. Ei, você precisa entender que a sua vida, ela tem um propósito muito maior. A tua vida tem um propósito muito maior do que você mesmo. E o seu posicionamento precisa honrar a Deus. O seu posicionamento precisa fazer com que o nome de Deus seja conhecido. Aqui, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no Brasil, nas nações. Como que o nome de Deus ele é conhecido através do posicionamento dos filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite, amém? A pergunta que eu faço para você é: então por que você não está se posicionando? Aí pastor, mas eu tenho promessa de Deus, aí eu recebi essa palavra, de que eu vou para a África, eu vou para as nações, pastor. Aí pastor, eu estou queimando demais. Mas na raiz do teu coração, Deus não é o primeiro. De que vale uma promessa se não tem um posicionamento para que ela se cumpra? Só atrasa, só atrapalha. Quantos conhecem a história de Jonas? Tinha promessa, não tinha? Mas ele decidiu não se posicionar e obedecer. E aí foi aquele tumulto todo, até que ele: preciso me posicionar em obediência. Talvez tudo que você está passando hoje seja consequência da sua desobediência. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que a partir de hoje a sua história ela pode ser transformada, amém? Salmo 115, versículo 1, a Bíblia diz: não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. A glória não é minha, não é sua, a vida não é minha, a vida não é sua. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, a minha vida agora é dele. E o meu posicionamento não honra o meu nome, honra o nome dEle, glorifica o nome dEle. Eu quero te dizer isso, que a partir de hoje, aonde você passar, levanta a sua mão bem alta se você recebe essa palavra. Aonde você passar, as pessoas irão reconhecer o Deus verdadeiro a quem você serve. Ah, mas estava difícil demais. Mas tinha um quarto junto com você, e a glória é dele. A glória é dele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, a Bíblia diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de quem? Então toda a sua postura, posicionamento, por onde você for, precisa glorificar o nome de Deus, precisa honrar o nome de Deus. Eu quero dizer que você carrega algo poderoso dentro de você, você carrega algo poderoso em você, então permita que o Espírito flua através de você. Deus quer te usar como testemunha do poder dEle. Deus ele quer usar a sua vida como testemunha da glória dEle. Então se permita ser usado por Deus. Faça a sua parte. Toda uma nação, todo o mundo glorificou o nome de Deus por causa do posicionamento de 3 homens. Eu acredito que aqui, nesse momento, a gente está talvez com umas 800 pessoas. Imagine o que nós podemos fazer na nossa geração, se cada um se posicionar da maneira correta. Deus tem promessas para a tua vida. A Bíblia vai dizer que os pensamentos dele são melhores, são maiores, os caminhos são melhores, são maiores. A Bíblia vai dizer que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ei, existe um infinitamente mais te aguardando, amém? Acho que você não entendeu. Existe um infinitamente mais te aguardando, amém? Você não pensou, você não imaginou, é o que Deus preparou para você.
aleluia, tem promessa de Deus, mas precisa ter posicionamento para que ela aconteça. Só vive o infinitamente mais quem é fiel no hoje, no agora. Então, o seu posicionamento diz mais sobre você do que sobre os outros. Seu posicionamento revela o nível da sua fé. O seu posicionamento te faz viver o rei extraordinário. E o seu posicionamento honra a Deus. E quando eu estava orando, preparando essa palavra, a Bíblia ressaltou um texto para mim, que diz que a criação, o mundo, está aguardando com grande expectativa. Alguém sabe me dizer o quê? A manifestação dos filhos de Deus. O posicionamento dos filhos de Deus. Então entenda que o mundo está aguardando que você se levante e que você se posicione em fé, em ousadia, em obediência, em fidelidade, e que a sua vida testemunhe o poder de Deus. A criação não está aguardando você levantar as suas mãos apenas e cantar canções lindas. A criação está aguardando a manifestação, o posicionamento dos filhos de Deus. E entenda que o nosso momento, o nosso tempo é agora. Depois, quando você chegar no céu, você não vai poder fazer mais nada. Então o tempo que você tem para fazer alguma coisa é agora. Por isso que, como resplandeça, nós acreditamos que esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Nós precisamos nos levantar hoje. Nós precisamos nos levantar hoje. Esse é o nosso tempo de nos posicionarmos. A nossa geração não está perdida. As trevas não vão prevalecer. Por quê? Porque existe aqueles que não se dobraram. Existe aqueles que permanecem de pé. Aleluia! Aonde estão eles? Aonde estão eles? Então se coloque de pé no teu lugar. Aleluia!